E aí, pessoal, beleza? Aqui é a questão 75 do Barro Branco de 2019, uma questão de biologia, e ela nos diz o seguinte: com o objetivo de controlar a proliferação de capivaras, pesquisadores testam uma vacina que provoca a formação de anticorpos contra o hormônio liberador de gonadotrofina. O GnRH é produzido pelo hipotálamo e age na hipófise, desencadeando a liberação dos hormônios FSH e LH. Dessa forma, essa vacina esteriliza o animal. Por quê? Perceba que quando ele fala que o animal fica esterilizado, ele diz na verdade que ele fica infértil, certo? Por quê? Porque se você estudou o ciclo menstrual, né, você lembra que os hormônios FSH e LH em conjunto promovem a ovulação, certo? E sem a ovulação, ou seja, com esses hormônios inibidos, eu tenho o quê? A impossibilidade de ocorrer a fecundação e, portanto, a geração de um novo animal ali, beleza? Então é a A aqui. Agora, se você nunca estudou esse conteúdo ou estudou há bastante tempo e não lembra, etc., e ainda tem dúvidas do porquê não é a B, a C, a D e a E, então vem aqui comigo que eu vou te ajudar. Lembrando que o hipotálamo ele é chamado de glândula mestra, certo? Ele fica bem na base do cérebro e a hipófise ela é dividida em duas, certo? Aqui tem um hipotálamo, tem um cérebro aqui e tal. Nossa, bem bonito o cérebro. E aqui a hipófise dividida em duas, né? A neurohipófise e a adenohipófise ou hipófise anterior. E essa daqui que vai produzir esse hormônio FSH e o LH, certo? Agora isso daqui só um detalhezinho que não importava muito para a questão. Agora vamos para o que interessa, né? Vamos estudar o ciclo menstrual. Aqui tem um desenho bastante simplificado do sistema de reprodução feminino, certo? Com o útero, aqui essa estrutura, aqui a vagina, aqui o colo do útero, certo? Aqui a tuba uterina, tem para cá e tem para cá também, aqui eu não dei continuidade, lembrando que essa estrutura se repete aqui do lado também, certo? Não dei continuidade aqui para ficar bem simplificado, certo? Aqui o ovário, aqui são os folículos ovarianos, certo? Aqui o óvulo dentro do folículo maduro, certo? Quando ocorrer todos os processos que eu comentar agora com vocês. Primeiro, o que acontece? O ovário, certo? Esse daqui, esse carinha aqui, ele vai provocar o quê? Aquela hipófise anterior a produzir FSH, beleza? O FSH, ele vai amadurecer o folículo ovariano. Então, o carinha que tá aqui, ó, ele vai começar a amadurecer e vai sair aqui, certo? Além disso, o FSH ele também estimula a produção do que? De estrogênio, certo? E o que o estrogênio vai fazer? O estrogênio ele vai produzir o que? LH, certo? E vai estimular aí a proliferação de vasos sanguíneos no endométrio. Lembrando que o endométrio que é essa partezinha aqui, é a parede do útero irrigada de vasos sanguíneos aí, tá bom? Então o estrogênio vai fazer isso aí, vai proliferar o que? Os vasos sanguíneos no endométrio e estimular a produção do LH, certo? Agora perceba que o LH em conjunto com o FSH vai promover a ovulação, justamente o que é impedido aqui por causa desses anticorpos. Esse FSH e o LH são inibidos, certo? Agora, o LH, ele vai inibir a produção de estrogênio, certo? Lembra que o estrogênio ele vai irrigar aí o endométrio, vai produzir LH? Beleza, então ele vai meio que voltar lá e vai inibir o estrogênio. Ele vai também fazer o quê? Converter o folículo rompido em corpo lúteo. Perceba aqui, tem um corpo lúteo aqui, esse folículo vai ser rompido e vai sair o quê? O óvulo, certo? Agora, esse folículo rompido, ele vai continuar também. Vai continuar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Perceba que o corpo lúteo, que é aquele folículo rompido, ele vai produzir progesterona, certo? A progesterona, ela vai substituir o quê? O que o estrogênio fazia, certo? Por quê? Porque o LH ele não inibiu o estrogênio? Inibiu. Então, alguém vai ter que sustentar esse endométrio, certo? Perceba que quem vai sustentar ele é o quê? É a progesterona produzida pelo corpo lúteo. Tranquilo? Agora, o corpo lúteo ele vai inibir a produção de LH e FSH, certo? Agora, lembra que quem produz o corpo lúteo é o LH? Se ele inibiu a produção do LH e do FSH, o que vai acontecer? Não vai existir mais corpo lúteo. O corpo lúteo vai degenerar. Ele degenerando, ó, corpo lúteo ele produz progesterona. Se eu não tenho mais corpo lúteo, a progesterona também vai cair a produção. Isso faz com que o endométrio descame, ocorrendo então a menstruação, certo?
Então, eu tenho até um gráficozinho aqui para retratar o ciclo menstrual padrão, tá? O que acontece? Eu tenho o FSH, certo? O FSH ele vai amadurecer o folículo e vai estimular o estrogênio, certo? Ok, o estrogênio começa a subir, ó. Beleza? Agora, o estrogênio, ele vai fazer o quê? Ele vai proliferar os vasos sanguíneos no endométrio, estimular a produção de LH, e o LH junto ao FSH vai promover a ovulação. Olha aqui, ó. Esses dois carinhas juntos aqui, ó, vai promover o quê? A ovulação. Promover a ovulação, o que acontece? O corpo lúteo, o folículo rompido, que vai sair o óvulo, vai ficar o folículo rompido, certo? O folículo rompido vai se tornar o quê? Corpo lúteo. O corpo lúteo vai passar a produzir o quê? Progesterona. Você está vendo que ela está crescendo no gráfico aqui. Tranquilo. A progesterona ela mantém o endométrio expresso, inibe o LH e o FSH. É por isso que eles caem aqui, ó. Tá vendo? O LH caindo aqui, ó. E o FSH também caindo, ó. Por quê? Porque a progesterona faz isso, certo? Agora, sem o LH, não temos a sustentação do quê? Do corpo lúteo. Sem o corpo lúteo, também não tem a sustentação da o quê? Da progesterona. E aí, tudo cai. Aqui, então, portanto, é mais ou menos por aqui que ocorre o quê? A menstruação, certo? Deixa eu tirar esses riscos aqui. Menstruação. Quando o endométrio descama, certo? E aqui, mais ou menos, a ovulação. Tranquilo? Lembrando que a ovulação é quando o LH e o FSH agem juntos para promover o quê? A liberação do óvulo do ovário. Tranquilo? Agora, o que acontece se haver gravidez, né? O que acontece? Vamos, né, pegar essa... Eu estou ampliando aqui, certo? Para produzir isso aqui. Eu vou passar essa parte aqui para baixo. Tranquilo? Ó, então temos aqui o corpo lúteo. Temos aqui o, o óvulo, certo? Vai ocorrer o que? A fecundação aqui na terça superior da tuba uterina. Nessa fecundação vai surgir o que? O ovo vai se desenvolvendo, né? São os estágios de desenvolvimento do embrião. Vai virar o que? Mórula, depois blástula, certo? Perceba que tem até um macetinho aqui para você lembrar quais são os estágios de desenvolvimento do embrião, né? Você fala assim, ó, mãe bem gorda e neurótica, né? Mãe bem gorda e neurótica. Lógico que você vai chamar a mãe do seu amigo, né? Aqui, ó, mãe bem gorda e neurótica, tranquilo? Então, primeiro tem o ovo, depois a mórula, depois a blástula, depois a gástrula, depois a neurula. E é na hora que forma a blástula que ocorre a nidação, que é justamente o que o exercício se refere, né? Por quê? Vou explicar mais ou menos aqui, ó. Quando ocorre todos aqueles processos que eu já havia dito anteriormente, certo? A progesterona e tal vai manter o endométrio espesso e tal. O que acontece? Se houver a fecundação, se houver, aí vamos ter esse gráfico aqui. Vamos ter essa situação. Agora, se não houver a fecundação, vai se comportar como um ciclo menstrual regular normalmente aqui, tá certo? Agora vamos dizer que bem aqui, ó, ocorreu a fecundação. Aí ferrou, hein? Por quê? Porque a blástula, certo? Ela vai se fixar, certo? Na parede do endométrio. E o que vai acontecer? Vai acontecer a nidação, certo? Nidação é justamente isso aí, a fixação da blástula na parede do endométrio. Agora que a blástula está fixa lá, o que vai acontecer? Agora que o embrião está fixo lá, ele vai produzir o que? Gonadotrofina coriônica, certo? Para quê? Para sustentar o corpo lúteo. Por quê? Porque o corpo lúteo ele vai manter a progesterona e vai manter o estrogênio. Portanto, esses carinhas aqui vai manter o quê? Os vasos sanguíneos do endométrio irrigados, tá certo? Então não vai deixar que eles descamem, ou seja, não vai deixar ocorrer a menstruação. Tranquilo? Além disso, não vai deixar ocorrer também a ovulação, a nova ovulação, certo? Depois, mais ou menos de 3 meses, né, da existência dessa gonadotrofina coriônica aí no organismo da mulher, ela vai gradativamente é, diminuindo sua produção, certo? E quem mantém o endométrio é, espesso ali, etc., são ainda o estrogênio e a progesterona, certo? Que quem que mantém que a placenta, né, que vai substituir, não que vai substituir, mas ele é um estágio mais avançado de desenvolvimento do endométrio, é a placenta, certo?
A placenta, então, vai se manter sustentando-se, ela vai se sustentar, na verdade, por meio desses dois hormônios aqui. E aí, quando ocorre o nascimento do bebê, a placenta ela vai ser expulsa e vai diminuir, consequentemente, a concentração desses hormônios aqui no sangue, que é mais ou menos aqui, certo? Você está vendo que está diminuindo aqui? É porque a placenta foi expulsa. Tranquilo? Então perceba aqui, se a gente voltar lá, nas alternativas, quem que provoca a formação do corpo lúteo? É o LH, certo? Então, ele falou aqui, ó, inibiu o que? O FSH e o LH, e não apenas o LH. Agora, se ele falasse inibiu apenas o hormônio LH, etc., podia provocar o que? A inibição da formação do corpo lúteo. Tranquilo? Agora, quem que induz a proliferação do endométrio? Veja bem, inicialmente é o que? O estrogênio, certo? E depois vai ficar o que? A progesterona. Tranquilo? Lembra aqui, ó. Ó, o estrogênio ele vai alimentar o endométrio e depois a progesterona vai alimentar o endométrio, certo? Tranquilo. Aqui não pode ser nem aqui também. Estimula a anidação. Ora, quem que estimula a anidação? Estimula a anidação é isso aqui. Então é a fecundação que vai estimular a anidação. Se não houver a fecundação, nunca vai haver o quê? A, a probabilidade de geração de um novo ser, entendeu? Lembrando que aqui a anidação já está o quê? Já é um caso de gravidez já, né? Então já é o início desse processo aí de geração de um indivíduo. Então não pode ser essa aqui, porque ele esteriliza o animal, então ele não pode ter filho. E a anidação já é um processo onde você está gerando um filho, né? Certo? E aqui impede a formação dos ovócitos. Isso aqui já é matéria de ovulogênese e não vou tratar aqui porque senão vai ficar bastante extenso. Mas você já deve ter percebido aí ah, todo o contexto desse material, beleza? Lembrando que essa página aqui que eu tô agora, eu vou deixar ela para baixar aí nos comentários não, aí na descrição do vídeo eu vou deixar ela para baixar aí, certo? Mas o importante é que você pegue e copie por suas próprias mãos e não apenas veja e pense, né, que entendeu tudo, porque na verdade você pode até ter entendido, mas não aprendeu de fato, né? E aí você pode procurar outros exercícios aí na internet a respeito, né, do ciclo menstrual, etc, para você fixar mais o nome desses hormônios aqui, né? Tranquilão? Então é isso, por hoje é só. Falou!